Então vamos lá. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso Programa 31. E aqui nesses encontros eu trago diversos conteúdos e estratégias para ajudar você a alcançar o seu 31 no comércio, no seu negócio de carros e motos. O que é o 31? É fazer 30 dias de vendas em apenas um dia. Meu nome é Roberto Bassi e eu sou o desenvolvedor da ação, do programa Esquadrão de Vendas, que é um programa de treinamento que potencializa os resultados do seu negócio, principalmente de carros e motos, mas na verdade ele é expandido para diversos outros negócios. E o nosso tema de hoje é um tema super legal, um tema super importante no desenvolvimento, quando exige esse desenvolvimento da ação 31 nas lojas, no comércio de carros e motos, que é justamente a posição do gestor, a posição de gestor. Ou seja, como a gestão, o gestor, a gestão, as suas atitudes, seus comportamentos impactam diretamente nos resultados do seu 31 ou atrapalhar de alcançar esses resultados tão almejados na sua loja aí de carros e motos, seja concessionária, seja carro de seminovo, seja grandes lojas, sejam pequenas lojas, o programa cabe para qualquer um. Antes da gente começar efetivamente, eu quero apenas lembrar que os nossos encontros do que era o Projeto 31, agora é Programa 31, então como eu falei, a gente vem evoluindo todo esse programa. Acontece então todas as terças-feiras, às 19h31, e já vou lembrando, dando spoiler, quinta-feira de manhã, sempre tem o nosso encontro com o parceiro de Jorge, sempre no programa de perguntas e respostas, trazendo aí mais conteúdo, as principais dúvidas e assuntos que podem também ajudar a você já a implantar no final de semana algumas ações para você começar a caminhar no seu 31. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, sempre procurando ali por Esquadrão de Vendas, e você vai encontrar os conteúdos. Se inscreva, ative os lembretes para não perder nada aí desses nossos encontros, de tudo que a gente vai fazendo no nosso dia a dia e tudo que vai acontecer, e tem coisa boa chegando aí. Vamos ficando ligados em todos os nossos encontros. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos começar aqui hoje conversando então sobre esse assunto de gestão, como que essa gestão impacta nos resultados do seu 31, de fazer 30 dias de vendas em apenas um dia no seu negócio. Então, começando, quando nós falamos de gestão, de quem nós estamos falando? O que é isso daí, Quando nós falamos da gestão, nas lojas aí de carros e motos, são aquelas pessoas ou aquela posição que tem a responsabilidade operacional, que tem a liderança de toda a equipe. É a pessoa, o profissional que está ali, que ele consegue, ele é o responsável por catalisar, por organizar toda a estrutura da loja para fazer tudo aquilo acontecer no seu dia a dia. Seja em recursos, vamos chamar assim, mais técnicos, seja recursos de pessoas, seja recursos financeiros, enfim. Essa figura da gestão comercial ou do gestor comercial, seja ele o dono do negócio, que às vezes assume essa posição em estruturas menores, seja, vamos chamar assim, o gerente, que assume essa posição quando você tem estruturas maiores ou grupos maiores, é dessa pessoa que nós estamos falando. Em outras palavras, é o técnico do jogo, é aquele que conhece as nuances do negócio e faz todo o jogo acontecer com as ferramentas que ele tem na mão, com tudo aquilo que é lhe dado para fazer acontecer os resultados esperados do negócio. Essa é uma posição tão importante nesse negócio, nesse mundo, em todos em geral, mas dentro dessa experiência nesse mundo de carros e motos, que você pode dizer que muitos dos donos de negócio muitas vezes não conseguem nem desenvolver as suas empresas se não tem bons gestores na sua empresa, em especial o gestor de vendas, o gestor ali da área comercial. Óbvio, todas as áreas são importantes, mas essa área da gestão da área de vendas, que é o nosso foco aqui para você criar as vendas explosivas no seu negócio, realmente é de suma importância para a sobrevivência e manutenção, a perpetuidade
do negócio de carros e motos. Então vamos lá, né? Já dei aqui um briefing, mas qual é de fato então a importância dessa posição, né? Dessa pessoa, desse elemento que está no meio? Bom, ele tem a função altamente estratégica no desenvolvimento da ação do 31, né? Quando nós estamos falando aqui, quando começa um projeto, porque a gente vai buscar esses resultados, essas vendas explosivas do negócio, esse gestor, essa pessoa, ele é o centro do negócio. É ele que vai fazer tudo acontecer. Como eu disse, ele é o técnico do negócio. Quando eu falo que ele vai fazer acontecer, na verdade ele vai conduzir toda ali como que eu vou falar? Todos os recursos da empresa para que o programa em si aconteça. Mas veja, que esse profissional ele tem muito conhecimento. Normalmente ele tem muito conhecimento desse mercado, né? Ele é um mercado onde a experiência faz a diferença. Porém, nesse programa 31, ele vai além do conhecimento, né? Ou talvez até mais importante que o conhecimento é justamente a sua postura, é o comportamento do gestão na condução das ações. Como eu disse, é ele quem vai catalisar todos os recursos para que a equipe atue e vá buscar os resultados, que faça o jogo acontecer. Ele é o exemplo, ele é a pessoa que vai fazer, a sua postura, o que ele fala, o que ele conduz, o que ele transmite para suas equipes é que vai fazer todo o programa acontecer. E onde que entra o programa junto com o gestor no desenvolvimento dessas ações? Ele é justamente ou apenas um caminho que vai ajudar a esse gestor a dar o passo certo, né? Evitar erros, já que é um programa novo, normalmente é uma atividade nova, vem com algumas, não vou falar exigências, mas alguns comportamentos necessários que precisa mudar. Então, nesse momento, o programa ele ajuda, ele traz o caminho para que o gestor dê o próximo passo com muito mais segurança, né? Que ele aprenda e implante ao mesmo tempo, reduzindo a chance de erro na execução de um programa que é bem completo, onde você vai fazer a explosão de vendas, que, como nós falamos em outros encontros, é a base do nosso 31. Agora tem o seguinte, né? Essa pessoa, como eu disse, é a pessoa-chave, a pessoa que faz acontecer, que catalisa todos os recursos, mas existem ali alguns desvios, alguns pontos cegos, né? Não vou dizer que faça com maldade, não é isso, mas alguns erros, e tem um em especial que os gestores cometem no desenvolvimento dessa ação do 31. E esse erro, ele vem justamente de uma posição que ela não é errada, quando nós falamos do... Opa, peraí, tô falando que tá travando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, está tudo certo nas transmissões. Um segundo. Só um segundinho, gente. Acho que foi aqui. Se travar de novo, por favor, só me dá um aviso. Ok? Deixa eu ver aqui se tem algum outro comentário. Sempre tem um elemento surpresa, né? Sempre tem os fatores aqui. Deixa eu ver aqui. Parece que no Facebook tá tudo ok. Voltou. Obrigado pelo retorno. Deixa eu ver no YouTube se tá tudo bem. Parece que tá tudo ok. Então, vamos lá continuar o nosso papo. Bom, então como eu disse, esse erro, esse ponto cego que acontece vem do caminho natural e até correto da posição de um gestor, que normalmente é você fazer aí as delegações de atividade. Porém, quando a gente começa o programa 31, existe uma tendência natural ou até, vamos chamar assim, quase que ingênua, por ser aí um processo novo, de fatalmente passar essa responsabilidade para uma outra pessoa, fazendo uma transferência de responsabilidade para a execução e acompanhamento do projeto. E onde que acontece esse erro? Normalmente eles acabam pegando, né, quando você tem estruturas maiores,
aquele supervisor. Se as estruturas ali um pouco menores, acaba pegando aquele melhor vendedor, aquele vendedor que mais vende, aquele que você acaba tendo uma maior confiança, uma maior relação para fazer essa transferência de responsabilidade. O que passa na cabeça do gestor? Gente, eu tenho outras coisas para correr, tenho outras coisas para fazer, para resolver, então estou passando para alguém. Em tese, ele não está errado. Em tese, não está errado. Mas nesse projeto, pelo potencial de resultado que ele dá, um descuido desse gestor pode sim levar a comprometer os resultados do negócio. Então, quando você faz essa transferência de responsabilidade de uma forma muito na confiança, muito seca, vamos chamar assim, você pode estar comprometendo o resultado do seu 31. E por que isso acontece? Na outra ponta, para quem recebe a responsabilidade, começa a ter um conflito de interesse ali. Porque imagina que eu seja o melhor vendedor dessa loja e recebo a incumbência de desenvolver essa ação. Como ficam as minhas vendas? Com que comprometimento, com que envolvimento eu vou de fato resolver isso daí? Ou eu vou fazer de qualquer jeito? Qual que é a tendência maior na prática? E para aqueles outros que vão começar a receber algum tipo de ordem, orientação dessa pessoa, desse profissional que recebeu essa responsabilidade? Cara, você é uma liderança não reconhecida, quer dizer, o negócio fica esquisito, não vai. Enfim, você começa a desenvolver um programa que já começa torto, ele já começa entrando um pouco atravessado na solução dos problemas. Me pergunta, como que eu sei disso? Porque eu vi isso acontecer, e isso aconteceu em algumas das nossas ações. E claro, né, quando nós entramos nas ações, a gente acaba corrigindo, né, pela experiência no meio do caminho. Mas a tendência natural, ou a primeira tendência, é haver essa transferência da responsabilidade para alguém da equipe. Não que seja errado transferir, nós vamos conversar aqui um pouco, mas simplesmente você fazer a transferência, o que a gente chama de delargar, e não delegar. O que é o delegar? É você escolher uma pessoa, treinar essa pessoa, acompanhar essa pessoa para daí depois ela poder se desenvolver. Quando você simplesmente pega algo novo e passa para uma pessoa, sem nem você saber muito bem o que é, você está na verdade delargando isso daí. Ou seja, se não tem um alinhamento de objetivos, um alinhamento de necessidades, ou seja, esse gestor ficando longe da operação do desenvolvimento da ação, cara, são os ingredientes prontos para dar problema, para dar ou para não dar o resultado esperado. E o que acontece? Né? Quais vão ser as consequências naturais dessas ações ou dessa não ação? Veja, aquela pessoa que recebeu essa responsabilidade, ou aquele que ainda vai passar para um terceiro essa responsabilidade, sem saber bem o que é isso, o que é o programa, quais são as necessidades, os objetivos, apenas vai receber isso como mais um trabalho para o seu dia a dia. É mais uma tarefa, é mais algo que eu tenho que receber. Ele não sabe o motivo real da ação. E o pior, ele nem sabe o que ele pode, ele ou ela, enfim, né, a equipe que participa, o que pode ganhar com isso, o que mais eu posso ganhar com isso, onde que eu vou crescer, onde que eu vou ganhar, seja financeiramente, seja comportamentalmente falando, né, ou seja, o que mais eu vou aprender, como isso pode impactar no desenvolvimento do meu trabalho. Então veja que uma coisa que é para ser boa, começa a ter um viés negativo. A comunicação fica prejudicada. Ou seja, cada um fica olhando para essa tarefa e recebe essa tarefa com uma sensação ruim, né? Uma sensação negativa, uma emoção negativa. Ou seja, tudo isso são ingredientes que vai corroer o engajamento, vai corroer a motivação e na verdade vai ser um programa que talvez seja feito para se cumprir tabela e não se tenha todos o resultado esperado. Então veja que um simples
vou chamar de mal entendido, uma percepção um pouquinho distorcida do que é a importância desse gestor, quanto problema pode dar na execução de uma ação de vendas explosivas como essa e, obviamente, impactar diretamente no resultado do negócio. Ou seja, o gestor, seja ele, como eu falei, o gerente ou o próprio dono do negócio, que às vezes está envolvido mais diretamente na operação, ele é a cola, ele é o miolo que faz tudo esses ingredientes acontecer. Bom, Roberto, entendi, ficou claro, mas então o que eu, gestor, eu, dono do negócio, posso fazer para ter sucesso no meu 31, né? Como eu contorno essa situação? Bom, obviamente, o primeiro passo é não fazer o que eu acabei de falar. Não é delargar um negócio, é simplesmente passar para um terceiro. É você sim se envolver e se comprometer com todo esse projeto. Ele vai ser lá na frente, quando você entender melhor, você vai conseguir desenvolver outras pessoas. Mas principalmente o primeiro, você é a pessoa que tem que estar envolvida para fazer isso acontecer. Porque senão, todo o investimento que tem para um projeto como esse começa a ficar comprometido. Porque os resultados da ação ficam comprometidos. E o pior ainda, se de largada você tem um resultado comprometido, como vai ficar as próximas ações? Qual vai ser a reação, o comprometimento de toda a sua equipe, da sua empresa, quando você propor fazer de novo? Cara, as pessoas já começam pensando que aquilo é ruim, que dá trabalho, que não dá resultado, enfim. Ou seja, se você de partida não faz esse negócio acontecer, não se compromete, você compromete não só o primeiro, mas compromete todo um potencial de ganho que você pode ter no seu negócio. Quando você faz a ação 31, você pode fazer ela algumas vezes ao ano. Ou seja, se você tem 12 meses, você pode fazer 16 meses, por exemplo, em um ano. 13, 14, 18, depende. Aí vai depender de cada estrutura, de cada dinâmica. Enfim, veja o quanto você pode potencializar os resultados do seu negócio através dessa ação. Mas precisa do comprometimento. Pelo menos nos primeiros, até aquilo ficar mais enraigado no dia a dia da empresa, né? no negócio da empresa, como uma ferramenta de ação de vendas. Bom, partindo desse passo 1, ou seja, que é justamente o inverso que nós falamos de não se comprometer, ou de terceirizar a responsabilidade do desenvolvimento, todo o sucesso da ação, ela vem pela essa percepção da sua equipe, das pessoas que vão te ajudar nesse trabalho, do comprometimento e do comportamento do gestor. Dessa forma, ele é a referência, ele é o exemplo do que precisa fazer. Seja o gerente, seja o dono do negócio, seja o diretor, enfim, cada estrutura com o seu perfil. Mas aquela figura maior que vai trazer para ele o comprometimento, ele é a referência. E dependendo de tudo, do que ele faz, do que ele demonstra, é o que vai ter de reflexo em toda a equipe. Então tem alguns pontos principais que fazem a diferença nesse desenvolvimento da ação. Bom, o primeiro passo para o gestor é acreditar, é comprar esse projeto, né? Comprar essa ideia. Esse é o primeiro passo. Até conversamos aí num dos nossos encontros passados, né, que uma das minhas aprendizagens e toda essa evolução do esquadrão de vendas que aplica o programa 31, vem de muitos gerentes que conseguem, né, eles têm uma capacidade de comunicação, de envolvimento com as suas equipes, onde eles conseguem mostrar ou levar a equipe a acreditar que aquilo já deu certo. É só a gente fazer o que precisa fazer, de tanta confiança que ele transmite para a sua equipe e de tanta confiança que a equipe tem no seu gestor. Então, ele é a primeira pessoa que tem que comprar o projeto, tem que acreditar que isso vai dar certo. Com essa mentalidade, automaticamente as suas ações, as suas comunicações vão começar a transpirar essa crença. Ele vai começar a falar, ele vai começar a trazer as pessoas
para junto de toda essa energia. É acreditar que o sucesso, né, que os resultados é possível e está nas nossas mãos fazer. Cara, veja como é sutil essa interpretação do gestor, como ele, pelo seu exemplo, pelo seu comportamento, influencia toda a sua equipe. Bom, com ele automotivado, com ele comprado, né, nessa ideia, o próximo passo, o que é? Engajar a equipe, motivar a equipe. E aqui está o verdadeiro poder do gestor e da liderança. É a capacidade de comunicação, a capacidade de apresentar e de vender uma ideia como uma grande oportunidade para toda a sua equipe, para fazer algo diferente onde todos vão ganhar. É reconhecer o potencial de cada um, é alinhar as necessidades e os objetivos da ação, é incentivar a equipe, as pessoas, é premiar as pessoas com os alcances dos objetivos, o comprometimento com a ação. Lembra, nós até já conversamos de todo esse poder da comunicação, como que a gente faz, atingir as emoções, envolver. Aqui é a hora de usar, é aqui onde ela começa a fazer diferença. Antes até de você aplicar com o seu cliente, você aplica com a sua equipe. Você começa através dela que você, vamos chamar, vende o grande potencial da ação, que não é só vender. Não é só vender, claro que é talvez o mais tangível, mas muitas das empresas, quando nós fizemos após a ação, um dos maiores comentários de todos os seus gestores é: a cabeça das pessoas mudaram. Eles passaram a acreditar que é possível. Então veja, isso fica na empresa e você depois é uma sementinha que você pode ir regando ela e fazendo crescer e melhorando o desempenho do seu negócio, não só naquela ação no dia, mas no decorrer de outras ações ou outras atividades no dia a dia. Enfim, é você conseguir entender, lembra dos gatilhos mentais? É concatenar, organizar a sua comunicação de forma a atingir a emoção, nesse caso, em primeiro estágio da sua equipe. E o terceiro passo, não menos importante, ele é simples, mas ele não é fácil. E aqui tem algumas outras armadilhas que acabam aí afetando, ou que podem afetar o resultado do negócio. Se eu, gestor, comprei a ideia, acredito que vai dar certo. Se eu, gestor, já criei a minha equipe, já convenci a minha equipe, a única coisa que eu preciso fazer agora é seguir o método. Tem um passo a passo, tem uma sequência de ações a serem feitas e desenvolvidas. Existem acompanhamentos para que tudo fique dentro de uma cronologia, de uma metrificação de resultados. E aqui ele não precisa inventar nada, principalmente na primeira ação ou nas primeiras ações. Ele só precisa seguir o método. Entender esse sequenciamento é primordial para o sucesso da ação. E aí vem as armadilhas, que é um pouco da posição de que eu tenho muito conhecimento, tenho muita informação. Eu posso começar a achar que eu posso pular etapas. Eu começo a achar que eu posso criar atalhos para fazer. Eu posso começar a achar que aquele elemento, aquela situação, aquele aspecto não é necessário, então eu tiro. Ou seja, cada um desses pedacinhos, ele vai cobrar o seu pedágio no decorrer da execução e pode, não quer dizer que vai, mas pode comprometer o resultado da sua ação. Então veja, se você comprou, se você já trouxe a sua equipe, pelo menos no início, apenas segue o método. Segue o método. Eu vou fazer aqui um parênteses, né, um mentor que eu tive, que ele falava alguma coisa muito interessante nesse sentido, né? Ele falava o seguinte: se algo não vai bem, se algo vai mal, consulte o manual. E se algo vai bem, consulte também. Ou seja, já existe um método, já existe alguém que errou, corrigiu, aprendeu para que o negócio seja mais rápido. Então, pelo menos enquanto você está aprendendo, siga o método, segue
a base de todo o negócio, os princípios. Cada ação ela tem uma razão de ser de estar ali. Ela não está ali à toa, ela não está ali para encher linguiça, ela está ali porque ela faz parte de um resultado maior. É como se fosse, eu gosto de fazer o paralelo do fazer um bolo. É como se fosse fazer um bolo. O que acontece? Você tem ali os ingredientes e uma sequência de colocação, né, de mistura desses ingredientes. No início o que você faz? Você pega a receita e segue. Depois, com algum tempo, depois que você já pegou a prática, aí você pode sim. Você vai colocar a mais ou a menos algum ingrediente e vai dar o seu toque pessoal. Mas até você pegar o conhecimento e pegar a prática, segue o método. Segue o método que você garante que os resultados aconteçam como precisam acontecer. Agora eu te pergunto, por que então é importante para o gestor investir tempo, né? Investir energia nisso daí, investir todo esse trabalho? Bom, em primeira mão, em primeiro aspecto é preservar todo o investimento do negócio que foi feito, né? O investimento na ação. E nem estou falando do investimento único e exclusivamente financeiro, tem investimento emocional das pessoas, tem o investimento de tempo, enfim. Quando eu falo investimento, eu falo do seu mais amplo espectro e aspecto. Mas tem um ponto que passa despercebido que eu acho que é ainda mais importante do que o investimento. Porque quando você desenvolve uma ação, bem ou mal você vai ter algum retorno. Mas você tem um passo antes que vai te garantir esse retorno no investimento, que é preservar a integridade mental, né, e emocional da sua equipe. Esse é uma outra armadilhazinha que ninguém vê, algumas sacadinhas que vão passando batido que os gerentes mais experientes sacam. Mas alguns gerentes, talvez aí no início de carreira, um pouco mais novos no negócio, não percebem isso daí. Quando desenvolve uma ação, como esse 30 em 1, né, essa ação explosiva de vendas, o caminho ele é parte do resultado. Mas quando você alcança o resultado, você tem uma sensação de vitória da sua equipe, de resultado atingido, que ela é altamente motivadora e mantém a sua empresa sim, numa vibração muito alta para os próximos aí, talvez meses. Como tudo que é de motivação, com o tempo, obviamente, a rotina vai consumindo. Talvez ali na frente seja a hora de você fazer um outro. Então, esse resultado de vendas, esse resultado atingido e muitas vezes superado, ele é essencial para atingir. Mas o que acontece? Né? Por que eu estou falando de preservar a integridade preservar a integridade mental, né, da moral da galera? O fato é que quando você vai tentar fazer uma ação como essa, que é uma ação que exige uma energia, uma entrega muito grande, uma energia extra das pessoas, tudo que é novo causa algum desconforto. Tudo que é novo começa a causar ali alguma dúvida no sentido, será que isso vai dar certo? É novo, poxa, será que é? Será que não é? Será que isso é para nós? Enfim, começa a se gerar ali um círculo de dúvidas em relação a se aquela novidade é bom mesmo. Então, esse novo, né, ele tem o seu, e é natural, ele tem o seu fator de desconfiança. Então, se as pessoas não passam a não seguir o processo, começando pelo gestor, que é ali o exemplo, que vai conduzir, que eu falo que é o que vai bater o tambor, né, que vai dar a dinâmica do negócio, e não visualizarem que cada pequeno avanço no processo é uma vitória da ação, porque ele tem vários steps ali no seu desenvolvimento, isso pode trazer, se você não fica alimentando esse, olha, vencemos mais um pedaço, e pode acontecer de algum passo, dar ali alguma derrapada, o que a pessoa vai falar? Não falei que isso não andava certo? Veja que isso acaba reforçando algum pensamento que alguém da equipe já tinha, ou até a equipe inteira, ou até o próprio gestor acaba tendo esse pensamento
e transferindo para a sua equipe. Então, essa preservação dessa integridade mental, né, da moral da galera, é muito importante. E se você tem alguma pessoa que está, eu gosto de falar que está remando contra, cuidado, porque isso pode contaminar as outras pessoas. Então, gestor, né? Você gestor, você que toca, cara, atenção, comunicação constante, a sua visão positiva do processo, elogiar cada pequena vitória de cada um e do time e no limite do problema e no limite da atuação. Se você tem alguém que realmente é a maçã podre ali do processo, vamos chamar assim, elimina essa pessoa. Tira essa pessoa. Não deixa participar. Porque uma pessoa pode levar toda uma equipe, principalmente se ela tiver uma liderança reconhecida e uma liderança negativa, ela pode estragar a sua ação. A pergunta que eu deixo aqui é o seguinte: é alguma coisa diferente do que já acontece no dia a dia da gestão de qualquer negócio, em especial da gestão de vendas do negócio? Não é. Você não precisa ter a sua equipe de vendas ali para cima, acontecendo, fazendo as vendas, tendo ali, ainda que tenha, lógico, todos nós temos problemas, mas precisamos estar ali com a nossa moral para cima para poder fazer as nossas vendas, os nossos negócios. Aqui no 31, tudo isso ele é potencializado, ele é elevado ao máximo devido à intensidade das ações. O resultado é maravilhoso, mas as intensidades das ações elas são proporcionais a esse resultado. E vamos lá. E tudo isso que nós estamos falando, você ainda tem alguns ganhos intangíveis, ou eu gosto de chamar de efeitos colaterais de todo esse trabalho que é feito, né? Esse efeito colateral que você pode ter na sua empresa, dentro do programa, na implantação do programa 31, ele vai além dos resultados de vendas. Veja que estou falando de você fazer 30 dias de vendas em apenas um. Isso é o resultado tangível. Mas tem aqui 2 pontos principais que são intangíveis e normalmente depois da ação os gestores acabam tendo essas percepções muito claras. Primeira coisa, quando você começa a desenvolver a ação ou no final da ação você tem uma visão clara, uma visão muito clara de quem são as pessoas com quem você pode contar. O quanto elas se entregam, o quanto elas vêm com você com um projeto novo. Lembra, o mundo está mudando, precisamos estar fazendo coisa nova, falamos de comunicações novas, de recursos novos. Cara, essas pessoas estão com você? Essas pessoas estão vindo junto? No final da ação você começa a saber quem é quem na sua empresa, na sua equipe, seja lá como for. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que é quase uma sequência, uma decorrência desse primeiro, é que você consegue identificar talentos em pessoas que você nem imaginava que seria possível. E olha que interessante, nem a própria pessoa imaginava que tinha aquele talento, talvez aquela desenvoltura ou aquela qualidade, aquele comportamento de uma ação. Por que isso acontece? Porque essa é uma ação que envolve toda a empresa e tira as pessoas do lugar comum. Ou seja, você tem as pessoas agindo fora da sua rotina do dia a dia e com uma certa liberdade de ação e de diversão. Ou seja, as pessoas realmente se soltam, se divertem, se entregam, se houve o comprometimento ali atrás. O que acontece no final? Muitas vezes você identifica pessoas de áreas nada a ver da empresa que você pode começar a utilizar elas em outras áreas da sua empresa. Nós já tivemos resultados ou experiências de pessoas que saíram de áreas administrativas e se apresentaram como ótimas pessoas de vendas. Já tivemos pessoas que saíram da área de pós-vendas, áreas de oficina, área de peças, que se apresentaram como grandes líderes de vendas, líderes de negociações em ações como essa. Então veja, que são pessoas que estão, vamos chamar de, entre aspas, perdidas na sua organização e que podem sim trazer grandes contribuições para o crescimento do seu negócio.
E se você quer desenvolver, você quer crescer nesse mercado, quer expandir a sua operação, você vai precisar de pessoas que andem contigo e que tenham essa capacidade de movimentar as coisas, ou seja, novos líderes no seu negócio. Então veja que o programa 31, além de trazer vendas, ele pode ser uma ferramenta de recursos humanos na sua empresa. E olha, e seguindo isso aí, a gente volta de novo onde que eu vejo às vezes a gestão errar nessa implantação do 31. Né? Você veja que eu vou no ponto positivo e venho na armadilha. Vou no ponto positivo e venho na armadilha. Isso aqui eu não posso dizer que são erros comuns, mas quando eles acontecem, eles quase sempre estão concentrados nesses dois aspectos, né? Nesses dois pontos, né, que acabam sendo aí alguns pontos cegos da implantação do 31 na posição da gestão. Primeiro já falei algumas vezes, o não comprometimento do gestor e não trazer a responsabilidade para ele. Ou seja, ele gestor, que deve ser o próprio exemplo para a sua equipe, não se compromete. O que você acha que vai acontecer com o restante da sua equipe? Vamos lá, pessoal. O que vocês acham que vai acontecer com o restante da sua equipe? Fala para mim aí. Se o seu chefe, o seu líder, o seu gestor, esteja lá, não está comprometido, não está convicto daquela ideia, o que você acha que vai acontecer? Qual que é o resultado desse tipo de percepção de você, como um colaborador, com o seu superior? Quando você percebe e fala, isso é fogo de palha, isso não vai dar nada, fica aí. O que você acha que vai acontecer? Estou aqui vendo aqui a Cláudia Barreto está aqui, legal pela presença. Selena Moraes, Osíris aqui. Pessoal, pode participar, tiver alguma pergunta, pode colocar. Estamos aqui também no YouTube, deixa eu ver enquanto vocês vão falando se tem algum comentário aqui. Parece que está tudo bem nas transmissões também, estou só dando uma passada rapidamente aqui, para a gente não ter nenhum tipo de problema maior. Espera aqui, acho que aqui eu tive um probleminha. Acho que agora foi. Corrigir também aqui no YouTube. Então, retomando, pessoal. Opa, a Regina entrou aqui, obrigado pela presença. O que você acha, então, que acontece quando o seu gestor não se compromete ou não compra a ideia? Cara, toda a sua equipe vai também não se comprometer. Vocês podem observar, o perfil de uma equipe, ele é o perfil do seu gestor ou do dono do negócio ou coisa do sentido. É o mesmo perfil. Ou seja, se você reclama da sua equipe, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para você mesmo. Porque ele é o seu perfil. Atenção nisso. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo, que talvez seja mais crítico e mais ponto cego ainda que pode acontecer, que eles acabam tendo, né, os gestores, unicamente a visão de volume de vendas decorrente da ação. Que, como eu sempre falo, é o primeiro objetivo. E acabam perdendo, acabam não percebendo ou valorizando os aspectos intangíveis, né, de melhorias comportamentais e, consequentemente, as melhorias para o seu negócio. Veja que nos nossos encontros aqui, são sempre os ganhos que eu chamo tangenciais, já falamos de comunicação, né, da forma de você atingir a parte emocional das pessoas. Nós já falamos sobre marketing digital. Hoje nós estamos falando sobre equipe, sobre lideranças, enfim, inclusive equipe, liderança são aí aspectos que quando você consegue mudar, eles são muito mais persistentes e trazem cada vez mais retorno para o seu negócio a médio a longo prazo. Então veja, tudo isso são ganhos que você tem e que muitas vezes passam despercebidos ou não acreditam antes de fazer o programa, só após fazer o programa, que vai muito além
das vendas ou somente das vendas propriamente dito. Pessoal, então a gente indo aqui para o final, eu sempre gosto de deixar aquele passo inicial. Então eu quero falar aqui, gestor, onde você gestor, você dono, você diretor, por onde você começa a se preparar para desenvolver, para implantar a ação 31 no seu negócio. Primeira coisa, sendo então você o gestor, primeiramente você precisa olhar para você e ter certeza que está disposto a fazer o que for necessário para alcançar o seu 30 dias de vendas em apenas um. O programa, o processo, ele não é difícil, mas ele traz aí algumas armadilhas e necessita de disciplina e mente aberta para fazer isso acontecer. E essa disciplina ela vem justamente daquele passo que eu falei, acreditar que vai dar certo. Esse é o passo 1. Tendo o passo 1 acontecido, né, resolvido, está claro para você, comprei a ideia, é hora de olhar então para sua equipe. Como ela é? Ela compra as brigas da empresa, ela vem junto nos desafios? Ou ela é reclamona? Ela fica ali só falando que não dá certo, que não dá, que tá difícil, que o mercado tá ruim, que os clientes já não vêm na loja, que o cliente só quer falar de preço. É isso que eles falam? Você já consegue identificar alguns comportamentos que se destacam da sua equipe? Quem é quem? Quem pode estar ali do seu lado para te ajudar a engajar as outras pessoas? Esses aspectos são importantes porque você vai criar um movimento positivo no seu negócio que depois vai começar a contagiar a todos para fazer inflamar uma ação dessa. Então é importante, então você sim, primeiro se autoanalisar, estou pronto, estou afim, acredito na ideia, vamos seguir. E o outro é, quem serão as pessoas que eu vou trazer para perto de mim ou como eu vou me comunicar com cada um para trazer ou para vender, né, como eu falo, essa ideia aí da ação 31. E o terceiro passo, simples, já falei mais de uma vez, segue o manual. Se algo vai mal, segue o manual. Se algo vai bem, segue também. Segue o processo. O restante é só seguir o processo, principalmente na sua primeira ação ou nas suas primeiras ações, até todos os conceitos ficarem consolidados na execução dessa ferramenta de vendas, nesse programa de desenvolvimento aí de vendas. Então veja, pessoal, hoje nós vimos bastante coisa, né? A importância, né? O impacto que essa gestão tem para desenvolver o 31 na empresa. Seja você o gerente, seja o dono, o diretor do grupo, não importa o tamanho, importa o comprometimento, o envolvimento de você para o desenvolvimento da ação. Não importa se a sua loja é numa região A, numa região B, que atende a classe X ou a classe Y, se é grande, se é pequena, se é uma loja, se é uma rede de 10 lojas, se é concessionária, se é loja de seminovo, se é lojista. A sua função como gestor é altamente estratégica e importante. E veja que de tudo que eu falei aqui, eu não falei de um aspecto propriamente dito financeiro. Tudo que eu falei aqui ele está pautado em acreditar, em se comunicar, como a comunicação no que estamos dispostos a fazer. Se eu fosse resumir o nosso encontro de hoje, eu falaria que é disciplina para seguir o processo. Esse é o resumo de tudo de hoje. É isso que eu queria deixar para vocês. Comprometimento, comunicação e disciplina. Ok, pessoal? Então, eu quero agradecer aí o tempo de vocês, o tempo que vocês passaram aqui. Espero ter contribuído. Se valeu a pena, dá o seu joinha, deixa seu comentário, compartilha com as pessoas que possam se beneficiar de tudo isso daqui. E não se esqueça, quinta-feira, às 7h30 da manhã, temos mais um encontro e toda terça-feira a gente está aqui à noite, tanto de manhã quanto à noite, às 7h31. Mais uma vez, então, obrigado. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, pode colocar aqui no chat. Eu vou dar uma olhada aqui, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, para que a gente possa aqui sanear ou até deixar aqui para um próximo tema e a gente se aprofundar nele. Ok, pessoal?
Então, mais uma vez, obrigado e a gente se vê na quinta-feira de manhã ou na terça-feira à noite da próxima semana com mais um conteúdo para o seu programa 31. Boa noite, pessoal. Valeu!